Tentar compreender o Muad'Dib sem entender seus inimigos mortais, os Harkonnen, é como tentar ver a verdade sem conhecer a falsidade. É uma tentativa de ver a luz sem conhecer a escuridão. Não pode ser bem-sucedida. Do Manual do Muad'Dib, escrito pela princesa Irulan. Era um globo, em relevo, de um mundo parcialmente nas sombras, girando sob o ímpeto de uma mão gorda que brilhava cheia de anéis. O globo estava colocado num suporte, na parede de uma sala sem janelas, cujas demais paredes apresentavam uma miscelânea de rolos multicoloridos de pergaminhos, livros filmados, carretéis e tapes. Na sala brilhava uma luz que partia de bolas douradas suspensas por planos elevados móveis. Uma mesa elipsoide, com um tampo de laca petrificada de cor rosa jade, ocupava o centro da sala. Cadeiras suspensoras veriformes colocavam-se à volta, duas delas estando ocupadas no momento. Em uma delas estava um jovem de cabelos negros, com aproximadamente 16 anos, de rosto redondo e olhos sombrios. Na outra um homem baixinho e magro, com um rosto efeminado. Ambos, o homem e o jovem, olhavam para o globo e para o homem que, meio oculto pelas sombras, o fazia girar. Um riso soou ao lado do globo. Uma voz grave trovejou no meio do riso. Lá está ele, Peter. A maior armadilha para homens em toda a história. E o Duque dirige-se para suas mandíbulas. Não é uma coisa magnífica que eu, o Barão Vladimir Harkonnen, a tenha feito? Seguramente, Barão, respondeu o homem. Sua voz saía como a de um tenor, com uma suave musicalidade. A mão gorda desceu sobre o globo interrompendo sua rotação. Agora todos os olhos podiam focalizar-se na superfície móvel, percebendo que este era o tipo de globo feito para colecionadores ricos ou governadores planetários do Império. Tinha um selo de manufatura imperial sobre ele. As linhas de latitude e longitude eram traçadas com fios de platina da grossura de um cabelo. As calotas polares constituíam-se de incrustações dos melhores diamantes nuvem-leitosos. A mão movia-se traçando detalhes na superfície. Eu o convido a observar, trovejou a voz. Observe de perto, Peter. E você também, Feydhauta, meu querido. De 60 graus norte a 70 graus sul, estas delicadas ondulações. Suas cores não lhes lembram caramelos? E em parte alguma você vê o azul dos lagos, rios ou mares. E aquelas adoráveis calotas polares, tão pequenas. Pode alguém confundir este lugar? Arrakis. Verdadeiramente único. Um palco soberbo para uma vitória singular. O sorriso tocou os lábios de Peter. E pensar, barão, que o imperador Padishah acredita estar entregando ao duque seu planeta de especiaria. Que comovente! Esta é uma declaração insensata, rugiu o barão. Você diz isso para confundir-o. Jovem Feydhauta, mas não é necessário confundir meu sobrinho. O jovem de cara amarrada remexeu-se na cadeira e alisou uma dobra na roupa negra que usava. Sentou ereto ao ouvir uma batida discreta na porta logo atrás. Peter levantou-se, cruzou a sala e abriu a porta apenas o suficiente para receber um cilindro com mensagem. Fechou a porta e desenrolou o cilindro, lendo, deu um risinho e depois outro. Então? Perguntou o barão. O tolo nos responde, barão. Quando é que um Atreides recusa a oportunidade para se expressar? Observou-o. Barão. O que é que ele diz? Ele é muito rude, barão. Trato por Harkonnen, não por Sir e querido primo, não há título nem nada. É um bom nome, resmungou o barão, a voz denunciando sua impaciência. Que diz o querido Leto? Ele diz, sua oferta para uma reunião é recusada.
Eu já encontrei muitas vezes a sua traição e isto é algo que todos os homens conhecem. E, indagou o barão. Ele diz, a arte do Canley ainda tem seus admiradores no Império. E assina, Duque. Leto de Arrakis. Peter começou a rir. De Arrakis. Oh, meu! É demais! Cale-se, Peter! Exigiu o barão e a risada foi interrompida como se um botão fosse acionado. Canley, é? Uma vendetta, hein? E ele usa esta ótima palavra antiga, tão rica em tradições, para estar certo de que eu saberei seu significado. Fizeste o gesto de paz, disse Peter. As convenções foram obedecidas. Para aumentar você fala demais, Peter, respondeu o barão, enquanto pensava, devo me livrar dele logo. Ele quase já viveu além da sua utilidade. Olhou o assassino Mentat do outro lado da sala, observando o detalhe em suas feições que a maioria das pessoas reparava primeiro: os olhos, as fendas obscurecidas de azul dentro de azul, olhos sem nenhum branco. O sorriso abria-se na face de Peter, como uma careta sob aqueles olhos que pareciam fendas. Mas, barão, nunca uma vingança foi mais bela. É observar um plano da mais requintada traição, fazer Leto trocar Caladan por Duna, e sem ter alternativa devido às ordens do Imperador. Como o senhor é divertido! Numa voz fria o barão disse, você tem a língua solta, Peter. Mas sou feliz, meu barão. Enquanto o senhor é tocado pelo ciúme. Peter! Barão! Não é lamentável que o senhor fosse incapaz de conceber este delicioso plano por si mesmo? Algum dia eu o farei estrangular, Peter. Certamente, barão. Enfim. Mas um ato de bondade nunca se perde, não é mesmo? Andou mastigando verita ou semuta, Peter? A verdade sem medo surpreende o barão? Indagou Peter, seu rosto numa caricatura da expressão grave. Ah. Mas como vê, barão, eu sei, como Mentat, quando irá mandar o executor. Vai esperar pelo tempo que eu for útil fazê-lo cedo demais seria desperdício e eu ainda sou muito útil. Eu conheço o que aprendeu daquele adorável planeta Duna. Não desperdiçar. Não é verdade, barão? O barão continuava fitando Peter. Feydhauta se remexeu na cadeira. Estes tolos polêmicos, pensava. Meu tio não consegue falar com seus mentats sem discutir. Será que eles pensam que não temos mais o que fazer além de ouvir os seus argumentos? Feyd, disse o barão. Eu lhe recomendei que ouvisse e aprendesse, quando foi convidado a vir aqui. Está ouvindo? Sim, tio. A voz era cuidadosamente subserviente. Algumas vezes eu me pergunto quanto a Peter, continuou o barão. Eu provoco o sofrimento quando é necessário, mas ele. Eu juraria que ele tira um prazer do sofrimento. Por mim eu posso sentir pena do pobre Duque Leto. O doutor Yue agirá contra ele logo e isto será o fim dos Atreides. Mas certamente Leto saberá qual a mão que dirigiu o dócil doutor. E saber será uma coisa terrível. Então, por que não dirigiu o doutor no sentido de mergulhar uma quinjal entre as costelas dele de um modo silencioso e eficiente? Indagou Peter. Fala em piedade, mas o Duque deve saber quando eu encerrar o seu destino, interrompeu o barão. E todas as outras grandes casas devem saber também. O conhecimento lhes dará uma pausa. E eu ganharei mais espaço para manobras. A necessidade é óbvia, mas eu não tenho que gostar dela.
Espaço para manobras, zombou Peter. Já tem os olhos do imperador a observar. Lá, barão. Está se movendo de um modo muito ousado. Um dia o imperador mandará uma legião. Ou duas do seu Sardaukar descer aqui, em Jedi Prime, e isto será o fim do barão Vladimir Harkonnen. Você gostaria de ver isto, não gostaria, Peter? Indagou o barão. Você apreciaria a visão do corpo de Sardaukar pilhando minhas cidades e saqueando este castelo. Verdadeiramente adoraria isto. O barão precisa perguntar? Sussurrou Peter. Você deveria ser um Bashar. É muito interessado em sangue e dor. Talvez eu tenha me precipitado prometendo o espólio de Arrakis. Peter deu 5 passos miúdos na sala e parou exatamente atrás de Feyd-Rautha. Havia uma tensão no ar dentro da sala e o jovem olhou para Peter com uma expressão preocupada. Não brinque com Peter, barão. Você me prometeu Lady Jéssica. Você prometeu-a para mim. Para quê, Peter? Indagou o barão. Para causar dor? Peter olhou, prolongando o silêncio. Feyd-Rautha moveu sua cadeira suspensora para o lado e perguntou. Tio, eu tenho que ficar? Você disse. Meu querido Feyd-Rautha está impaciente, disse o barão, movendo-se nas sombras. Ao lado do globo. Paciência, Feyd, e então voltou a atenção para o Mentat. E quanto ao filho do duque, o garoto Paul, meu caro Peter? A armadilha vai trazê-lo para o senhor, barão, murmurou Peter. Não foi essa a minha pergunta. Você se lembra de que previu que a feiticeira Bene Gesserit daria uma filha ao duque? E estava errado, Mentat. Eu não erro frequentemente, barão, disse Peter, demonstrando pela primeira vez medo na voz. Reconheça isso, eu não erro frequentemente. E deve saber que estas Bene Gesserit geram principalmente filhas. Mesmo a consorte do imperador produziu apenas meninas. Tio, disse Feyd-Rautha, você afirmou que haveria alguma coisa de importante. Para mim aqui. Escute só o meu sobrinho. Ele aspira a governar o meu baronato, e no entanto não consegue governar a si próprio. O barão se mexeu ao lado do globo, uma sombra entre sombras. Está bem, Feyd-Rautha Harkonnen. Convoquei-o aqui esperando lhe ensinar um pouco de sabedoria. Você já observou o nosso bom Mentat? Devia ter aprendido alguma coisa desta discussão. Mas, tio, Peter é um Mentat bastante eficiente, não diria, Feyd? Sim, mas... Ah! De fato, mas... Ele consome muita especiaria, come como se fosse doce. Olhe-nos. Seus olhos. Ele poderia ter vindo diretamente de um grupo de trabalho a hacking. O eficiente. Peter, mas ainda emocional e dado a explosões acaloradas. O eficiente Peter, mas ainda capaz de errar. Peter falou em voz baixa, num tom mal-humorado. Chamou-me aqui para prejudicar minha eficiência com críticas, barão? Prejudicar sua eficiência? Você me conhece bem, Peter. Eu queria apenas que meu sobrinho entendesse as limitações de um Mentat. Já começou a treinar o meu substituto? Substituir você? Por quê, Peter? Onde eu encontraria outro Mentat com a sua astúcia e peçonha? No mesmo lugar onde me encontrou, barão. Talvez devesse fazer isso, disse o barão. Você me parece um pouco instável. Ultimamente. E toda a especiaria que come. Os meus prazeres são muito dispendiosos, barão? Faz objeção a eles?
Meu querido Peter, são seus prazeres que o prendem a mim. Como poderia fazer objeção a eles? Eu apenas desejava que meu sobrinho o observasse. Então estou em exposição. Devo dançar? Devo realizar minhas várias funções para que o eminente Feidhal. Precisamente, disse o barão. Você está em exposição. Agora fique calado. Olhou para Feidhalt anotando os lábios grossos e salientes do sobrinho, marca genética dos Harkonnen, agora se torcendo ligeiramente com o divertimento. Este aumentat, Feid. Ele foi treinado e condicionado para realizar certas funções. O fato de vir embalado num corpo humano, contudo, não deve ser esquecido. É uma séria desvantagem. Às vezes acho que os antigos com suas máquinas pensantes é que estavam certos. Elas eram brinquedos comparados comigo, resmungou Peter. Até você, barão, poderia superar aquelas máquinas. Talvez, disse o barão. Ah, bem. Respirou fundo e arrotou. Agora, Peter. Delineie para o meu sobrinho os pontos principais de nossa campanha contra a casa de Atreides. Funcione como um mentat para nós, por favor. Barão, já lhe adverti para não confiar informações a alguém tão jovem. Minhas observações do Eu serei o juiz quanto a isso. E lhe dei uma ordem, mentat. Realize uma de suas várias funções. Assim seja, disse Peter. Ele se impertigou, assumindo uma estranha atitude de dignidade, como se fosse outra máscara, só que desta vez cobrindo todo o seu corpo. Em alguns dias, tempo estándar, todos os membros da casa do Duque Leto embarcarão numa nave de carreira da Corporação Espacial para Arrakis. A corporação deverá desembarcá-los na cidade de Arrakeen, em vez de na nossa cidade de Carthage. O mentat do Duque, Tufir Avat, terá concluído, com razão, que Arrakeen é mais fácil de ser defendida. Ouça cuidadosamente, Feyd, recomendou o barão, observe os planos dentro dos planos. Feydhalt acenou com a cabeça, pensando, isto se parece mais com ele. O velho monstro está me deixando penetrar em seus segredos finalmente. Ele deve realmente tensionar fazer de mim o seu herdeiro. Existem muitas possibilidades tangenciais, continuou Peter. Eu indiquei que a casa de Atreides viajará para Arrakis. Não devemos, contudo, ignorar a possibilidade de que o Duque tenha contratado a corporação para removê-la a um lugar seguro fora do sistema. Em circunstâncias semelhantes, outros se tornaram casas renegadas, levando a família, os escudos e o equipamento atômico para longe do Império. O Duque é um homem muito orgulhoso para fazer isso, observou o barão. É uma possibilidade, disse Peter. O efeito final para nós seria o mesmo. Não, não seria. Rosnou o barão. Eu o quero morto e sua linhagem acabada. Esta é uma alta probabilidade, continuou Peter. Existem certos preparativos que indicam quando uma casa está prestes a se tornar renegada. O Duque não parece estar fazendo nenhuma destas coisas. Certo, suspirou o barão. Prossiga, Peter. Em Arrakeen, o Duque e sua família ocuparão a residência, ultimamente o lar do Conde e de Lady Fane. O embaixador dos contrabandistas, riu o barão. Embaixador do quê? Indagou Feydhalt. Seu tio estava fazendo troça, observou Peter. Ele chama o Conde Fane de embaixador dos contrabandistas, indicando o interesse do imperador nas operações de contrabando em Arrakis. Feydhalt olhou intrigado para seu tio. Por quê? Não seja obtuso, Feyd, retrucou o barão.
Enquanto a corporação permanecer efetivamente fora do controle imperial, não poderá ser de outro modo. Senão, como poderiam os espiões e os assassinos se deslocar de um ponto a outro? A boca de Feyd-Rautha fez um ó mudo. Nós arranjamos algumas distrações na residência, continuou Peter. Haverá um atentado contra a vida do herdeiro dos Atreides. Um atentado que pode ser bem-sucedido. Peter, resmungou o barão. Você sugere. Eu indiquei que acidentes podem acontecer. E o atentado deve parecer real. Ah, mas o rapaz é um jovem tão encantador, lamentou o barão. É claro que ele é. Potencialmente mais perigoso que o pai. E com aquela mãe bruxa a treiná-lo. Maldita mulher! Mas por favor, continue, Peter. A VAT terá previsto que temos um agente plantado entre eles. O suspeito óbvio é o Dr. Yue, que é de fato nosso agente. Todavia VAT investigou e descobriu que o nosso doutor é um graduado da escola Suk, com condicionamento imperial supostamente seguro para servir até mesmo ao imperador. Tem-se grande confiança no condicionamento imperial. Presume-se que o condicionamento final não possa ser quebrado sem matar o indivíduo a ele submetido. Entretanto, como alguém observou certa vez, dada a alavanca adequada, pode-se mover até um planeta. Nós encontramos a alavanca que moveria o doutor. Como? Indagou Feyd-Rautha. Achava o assunto fascinante. Todos sabiam ser. Impossível subverter um condicionamento imperial. Em outra ocasião, respondeu o barão. Continue, Peter. No lugar de Yue, nós colocaremos um suspeito muito interessante no caminho de Avat. A própria audácia da suspeita fará com que Avat volte sobre ela as suas dúvidas. Ela? Indagou Feyd-Rautha. Lady Jessica em pessoa, disse o barão. Não é sublime? Indagou Peter. A mente de Avat ficará tão atraída por esta perspectiva que perturbará suas funções como mentat. Ele pode mesmo tentar matá-la. Matutou Peter. Mas não creio que ele consiga. Ou não deseja, não é mesmo? Perguntou o barão. Não, não me distraia. Enquanto Avat está ocupado com Lady Jessica, nós o distrairemos ainda mais com levantes em algumas das cidades ocupadas por guarnições. Estes deverão ser dominados, afinal o Duque deve acreditar que tem o controle da situação. E então, quando tudo estiver suficientemente amadurecido, nós enviaremos o sinal para o Dr. Yue e atacaremos com nosso maior trunfo. Ah! Prossiga, conte a ele, recomendou o barão. Entraremos em ação reforçados por 2 legiões de Sardaukar disfarçadas com uniformes dos Harkonnen. Sardaukar! Sussurrou Feyd-Rautha, sua mente focalizada nas terríveis tropas imperiais, os matadores sem piedade, os fanáticos soldados do imperador Padisha. Está vendo como eu confio em você, Feyd, disse o barão. Nenhum indício disto deverá jamais chegar ao conhecimento das outras grandes casas, ou Landsraad se unirá contra a casa imperial e será o caos. O ponto principal, continuou Peter, é este: uma vez que a casa dos Harkonnen está sendo usada para fazer o trabalho sujo imperial, nós obteremos uma verdadeira vantagem. É uma vantagem perigosa, certo, mas se usada com cautela levará a casa Harkonnen a uma riqueza maior do que a de qualquer outra casa do Império. Você não faz ideia de quanta riqueza está envolvida, Feyd, disse o barão. Nem em seus sonhos mais extravagantes. Só para começar, nós possuiremos o controle ditatorial irrevogável da Companhia Shoan. Feyd-Rautha assentiu. Riqueza era o objetivo. E Shoan era a chave para a riqueza,
com cada uma das nobres casas nutrindo-se dos cofres da companhia, sempre que o poder das ditaduras o permitia. Essas ditaduras Shoan eram a verdadeira evidência do poder político do império, sucedendo-se com as mudanças no peso dos votos dentro da Landesrat, enquanto esta se equilibrava contra o imperador e aqueles que o apoiavam. O Duque de Leto, disse Peter, pode tentar se refugiar entre a escória dos Fremen, junto à orla do deserto. Ou pode tentar enviar sua família para essa segurança imaginária. Mas esse caminho encontra-se bloqueado por um dos agentes de Sua Majestade, Kines, o ecologista planetário. Deve-se recordar dele. Fade se lembra, continue, disse o barão. Bancar o tolo não é bonito, barão, disse Peter. Continue a explicação, eu o ordeno. Rugiu o barão. Peter deu de ombros. Se as coisas correrem como planejado, continuou, a casa de Harkonnen terá um subfeudo em Arrakis dentro de 1 ano estándar. Seu tio será dispensado daquele feudo, mas seu próprio agente pessoal governará Arrakis. Mais lucros, comentou Feyralta. De fato, disse o barão, e pensou, será justo, fomos nós que conquistamos Arrakis. Com exceção de alguns mestiços Fremen que se esconderam nas orlas do deserto. E alguns contrabandistas subjugados, presos ao planeta quase tão profundamente quanto os trabalhadores nativos. E as grandes casas saberão que o barão destruiu os Atreides, terminou Peter. Elas saberão. Elas saberão, sussurrou o barão. O mais adorável de tudo, observou Peter, é que o Duque saberá também. Ele já sabe mesmo agora. Pode sentir a armadilha. É verdade que o Duque sabe, recordou o barão, e sua voz tinha um toque de tristeza. Ele não pode evitar o conhecimento. Maior é a pena. O barão moveu-se para longe do globo de Arrakis e à medida que emergia das sombras, sua figura ganhava dimensão. Imensamente gordo, com protuberâncias por baixo das dobras de seu manto negro que indicavam ser toda essa gordura sustentada em parte por suspensores portáteis presos à sua pele. Ele devia pesar 200 quilos estándar, em realidade, porém, seus pés não poderiam suportar mais do que 50. Estou faminto, resmungou o barão enquanto roçava seus lábios proeminentes com a mão inchada, fitando Feydhalt através dos olhos quase ocultos por dobras de gordura. Peça comida, meu querido. Nós faremos uma refeição antes de nos retirarmos. Assim falou Santa